Olá, queridas irmãs, queridos irmãos, começamos mais um programa Alimento para a Alma. Nós temos pouco tempo agora para a introdução. Queremos mostrar a você algumas coisas muito interessantes, preste muita atenção neste programa. Você vai ver primeiro uma imagem que vai mostrar a você algo que se chama anomalia magnética do Atlântico Sul. Essa em azul mais escuro que você está vendo, que agora está pegando todo o Brasil, parte do sul da África e está quase dando a volta no globo pelo Oceano Pacífico. É uma anomalia magnética, uma fraqueza do campo magnético. Preste atenção nisto. Tudo que eu estou falando agora terá a ver com o que você verá depois. Além desta anomalia, nesta outra imagem que você vai ver agora, você verá, agora recente, veja a data em cima do gráfico, do dia 14 de março, você verá a incidência extrema de raios ultravioletas sobre o nosso território. O roxo que você está vendo aí na tela, tudo isso está na área de banda extrema da incidência de raios UV. Esses que nós sabemos são prejudiciais ao nosso organismo quando em excesso. Tome cuidado com isto. Porque nos vídeos que virão você vai ver por que eu estou mostrando esses detalhes. E o último que eu quero que você veja é esta imagem de um gráfico que está apontando nas linhas vermelhas as datas em que vão acontecer incidências de massa coronal, de magnetismo muito alto sobre a nossa superfície da Terra. São as chamadas explosões solares. Está em vermelho aí porque amanhã, dia 18, dia 22 e dia 26, vamos receber impactos de explosões solares de grande magnitude. Somando-se a isso, o buraco da camada de ozônio que faz o nosso UV ficar muito incidente sobre nós. E a proteção magnética desta anomalia diminuída sobre nós é algo que deve ser levado em conta. Por isso, queremos que você preste atenção no depoimento de um pesquisador, o Luiz Roberto Dalpogetto, que vai falar a você em 2 vídeos, na sequência, para que você esteja inteirado. Você não vai ver isso na televisão, você não estará vendo isso, a não ser assim esporadicamente, como alguma coisa que aconteceu, depois que aconteceu. Mas amanhã já vai estar um dos dias apontados como importante para a nossa proteção. Preste atenção. Pense nas coisas que você pode fazer para se ajudar, para evitar excessos, evitar riscos antes que eles aconteçam. E ajude outras pessoas a saberem. Nossos e-mails, nossos endereços eletrônicos, eles estão oferecendo estes vídeos. E também o próprio site do Luiz está apontado aí para você entrar em contato e assistir novamente. Avise as pessoas sem nenhum tipo de alarme, de medo, de confusão, mas não é o fim do mundo, mas nós poderemos nos ajudar bastante se estivermos atentos. Por isso é que preparamos este programa para você. Preste atenção nele. Isso é alimento para a alma. Abasteça-se bastante. Nós voltaremos na próxima semana, quem sabe com novidades a esse respeito, inclusive para explicar por que você está com dor de cabeça, não consegue dormir direito, se sente mal, está irritado, sem motivo. Preste atenção. Um grande abraço e muita paz. Oi pessoal, começando mais um programa Nós Universo, uma espécie de edição especial. Eu obviamente vou tentar ser bastante direto, porque nós na verdade deveríamos gravar o próximo boletim no meio dessa semana, mas aconteceram alguns fatos importantes e isso fez com que a gente iniciasse de imediato a gravação desse boletim em caráter de emergência. Aqui atrás vocês podem observar uma imagem. Essa imagem é resultante de um trabalho feito por um grupo de cientistas brasileiros e americanos a respeito da anomalia magnética do Atlântico Sul. Eu tenho certeza que você que nos acompanha há algum tempo já ouviu essa expressão antes, justamente porque se interessou em algum momento pelo processo de inversão dos polos magnéticos da Terra. Essa anomalia ela foi identificada já há algum tempo
e ela, na realidade, era apenas uma manchinha situada ao sul da África, entre o sul da África e o continente sul-americano, mais ou menos nessa região aqui. Acontece que esse estudo, formado por esse consórcio aí de cientistas, físicos e arqueólogos, e num outro programa eu vou explicar por que entraram os arqueólogos nessa história, eles fizeram um estudo a partir da análise de resíduos de argila obtidos no sul da África e no nordeste brasileiro, e conseguiram construir uma espécie de mapa rastreador do comportamento dessa anomalia magnética do Atlântico Sul. Para encurtar a história e ir direto ao ponto, a imagem mostra claramente essa imensa mancha azul como sendo ela agora a anomalia magnética do Atlântico Sul. Ou seja, algo que começou pequenininho no sul da África, né, na direção do Brasil, agora toma toda a América do Sul, uma parte do sudoeste do continente africano e já avança no sentido oeste por sobre o Pacífico Sul. O que isso quer dizer? E eu chamo a atenção de vocês para o que eu vou dizer agora. Isso significa dizer que sobre a América do Sul, aonde está azul aqui, aonde estiver azul, a anomalia magnética faz leituras ou determina leituras entre 24 microtesla e 18 microtesla. Isso, em outras palavras, significa dizer é o campo magnético mais fraco que já se registrou em relação à magnetosfera. Claro, muita gente vai falar assim, não, mas eu já soube de pico zero. É verdade, mas nunca nada nesse sentido aqui. Olha, a despeito disso ter uma forte relação com o processo de inversão dos polos, deixa essa história um pouco de lado, para nós, brasileiros, sul-americanos, de um modo geral, o que importa, e sul-africanos também, o que importa é que a deficiência magnética da nossa magnetosfera está exatamente sobre nós. E isso significa dizer que se o Sol, nas próximas semanas, tiver qualquer tipo de comportamento em termos de ejeção de massa coronal, em termos de tempestade solar, esse tipo de coisa, todo esse material, se for dia claro no Brasil, eu quero deixar isso bem claro, se for dia claro, se nós estivermos iluminados pelo Sol, nós seremos os principais atingidos, se não os únicos atingidos por causa dessa situação aqui. Vocês compreenderam a gravidade? Então veja, já há algum tempo a nossa ionosfera, a ionosfera sobre nós, vem sendo carregada de eletricidade por causa da chegada de ventos solares, o que é absolutamente normal, tá certo? Ainda que a magnetosfera esteja enfraquecida, ela tem permitido a passagem de uma porção de eletricidade enviada pelo Sol, e essa eletricidade está se acumulando no côncavo entre a parte inferior da ionosfera e a parte superior da superfície terrestre. É por isso que o Brasil tem sido observado por todos os cientistas aí, principalmente o pessoal que trabalha com climatologia, porque aqui nós temos uma incidência de raios muito grande. E a explicação está justamente aí. A nossa ionosfera está sempre carregada de eletricidade. E por quê? Por causa do enfraquecimento aqui da nossa magnetosfera. Então nós temos de cara um problema muito sério. Como eu estava dizendo, se o Sol se manifestar nas próximas semanas, se houver algum tipo de flare, erupção solar mais forte, esse material elétrico ejetado pelo Sol vai chegar aqui na Terra, como sempre chega, mas se nós estivermos em plena luz do dia, esse material vai atravessar e pode atingir o continente sul-americano. E isso representa que tipo de problema para a gente? Representa problemas diretamente ligados à questão tecnológica, problemas de transmissão de satélite, se houver algum satélite transitando, e deve haver algum transitando no momento em que isso eventualmente ocorrer. Nós temos também, em uma escala crescente, problemas com a parte eletrônica de alguns equipamentos, marca-passos e até mesmo distribuição de energia elétrica. Fora isso, eu vou mostrar para vocês agora um outro mapa. Eu sei, muita gente tem procurado a gente, tem usado o WhatsApp, inclusive vou colocar ele aqui novamente para vocês verem e nos contatarem se houver dúvidas, esse tipo de coisa.
Porque, assim, o pessoal pergunta, mas como é que a gente pode se defender de uma tempestade eletromagnética? Olha, a gente tem falado, mas com algum cuidado, sobre a gaiola de Faraday. É importante vocês pesquisarem sobre o assunto, não é uma coisa muito fácil de implantar, mas vamos dizer que na pior das hipóteses, se você tiver um carro em casa, e se houver um alerta realmente para uma tempestade solar forte, é bom correr para dentro do carro. Se a pessoa tiver algum tipo de marca-passo, se a pessoa não quiser ser atingida ou não quiser experimentar a sensação de sentir a atmosfera carregada de eletricidade, corra para dentro de um carro. O carro, o avião, é uma gaiola de Faraday. Tá? A boa notícia eu acho que é essa. Agora, não, eu quero construir. Manda um WhatsApp pra gente, a gente vai dar uma orientada. Na internet existem 1000 projetos, vocês podem escolher à vontade. Mas se quiserem uma orientação dirigida, pode falar com a gente. Mas como eu ia dizendo para vocês, esse não é o único problema que motivou a gravação desse boletim de emergência para vocês. Na realidade, temos mais uma questão muito importante também. Acabou de cair meu papel aqui. Vamos lá. Vocês devem estar conseguindo, obrigado, Bianca. Vocês devem estar conseguindo ver um mapa que tem tons vermelhos, alaranjados e até azuis misturados aqui no meio. Gente, esse mapa veio do INPE. Esse mapa representa a distribuição dos raios UV sobre a superfície terrestre, onde, provavelmente nessa distância vocês não vão conseguir ver, mas olha, sigam aqui a setinha. Eu estou contornando o nosso território, o território brasileiro, tá? O Brasil está aqui, ó. Opa! Aqui, 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 aqui. Esse todo aqui é o Brasil. O Brasil está envolvido numa faixa em que os raios ultravioleta, as 3 bandas do raio ultravioleta, sejam eles o VA, o VB, o VC, e mais os raios X e gama, que são provenientes do Sol, estão distribuídos fortemente nessa faixa também. A imagem é pequena, não dá para ver, mas tanto para o lado do Pacífico quanto para o lado do Atlântico, essas manchas vermelhas continuam mostrando a alta incidência dos raios UV sobre essa faixa da superfície terrestre. Vamos lá. Aliás, eu aproveito para mandar um abraço para a Heloísa lá de Barretos, que também fez um destaque nos comentários dela com a gente através do WhatsApp e chamou nossa atenção para esse detalhe. E por conta disso, nós aprofundamos um pouco aí a pesquisa sobre a questão dos raios UV e consultamos o INPE sobre a possibilidade ou sobre a necessidade de advertir a população em relação a isso. E isso foi confirmado. Então, digo para vocês, protetor solar, por favor, vai sair para ir daqui e ali, protetor solar. Por quê? Porque a distribuição de raios UV está todinha concentrada em cima dessa faixa aqui. E por quê? Nós temos aí a camada de ozônio extremamente prejudicada, extremamente furada, e é por esses furos, essas aberturas, que atravessa a capacidade térmica do Sol. O Sol atinge os oceanos e a superfície terrestre fortemente, e nessa época do ano, todo mundo sabe que a gente está saindo do verão, mas ainda é verão, é muito mais forte do que o normal, justamente porque o Sol, em tese, está um pouquinho mais próximo do Sol. Então, a incidência de raios UV é muito maior. Existe um outro mapa, que eu não vou apresentar aqui agora por uma questão de tempo também, que mostra a graduação dos raios sobre a superfície terrestre. Eu posso dizer para vocês sabem que eu não tenho o costume de exagerar. Hoje nós estamos com o fator máximo, tá? Que é 16. O fator na escala de distribuição de raios UV sobre a América do Sul, sobre a África e sobre o Pacífico Sul também, é fator 16. Então é o máximo, é o grau máximo da escala. Então é bom a gente tomar cuidado. Sol não é brincadeira, o Sol é lindo, maravilhoso, é o astro-rei, é isso e aquilo, mas realmente é problemático nesse momento. Para a América do Sul, como eu mostrei para vocês, a gente pode estar sofrendo aí os primeiros efeitos de uma tempestade solar, sim, sem precedentes na história do mundo, tá? Então a nossa região está extremamente sensível a isso. Vamos tomar cuidado, vamos estudar mais sobre o assunto, vamos compartilhar essa informação com os outros também, para que as pessoas realmente tenham a chance de se defender de alguma maneira. Por exemplo, quer ver um exemplo interessante? Um pronto-socorro. Um pronto-socorro que não estiver preparado para uma tempestade solar, aqui no Brasil, ele pode ter todos os seus equipamentos queimados por um pulso magnético. Não vai ser bom, né? Um dentista, a mesma coisa. Enfim, uma ambulância com equipamentos dentro uma UTI móvel, um helicóptero, tudo
tudo pode ser atingido numa tempestade solar, porque nós estamos realmente num estado de vulnerabilidade incrível. Incrível. Essa informação estava sendo retida. Essa informação foi publicada há poucos dias. E eu posso garantir a vocês que a fonte é super fidedigna, não há chance de erro, muito pelo contrário, senão eu não estaria aqui falando com vocês. Há uma outra coisa que a gente separou para comentar nesse programa, nesse boletim de emergência, que é algo que a gente não poderia deixar de fora, principalmente aqui no nosso caso. Na realidade, gente, eu acho que cada vez que a gente liga a televisão, a gente fica embasbacado com as coisas que a gente vê, né? Pais espancando filhos, filhos matando pais, e, nossa, e por aí vai, matança, matança, matança. E muitas vezes as pessoas chegam a perguntar para a gente se há uma relação com os fenômenos que estão acontecendo aqui na Terra. E na condição de psicanalistas, a gente pode dizer para vocês que sim, infelizmente existe uma relação forte com isso. Mas é uma relação interessante, que eu vou tentar explicar em 1 minuto para vocês. Vocês já perceberam em algum momento da vida de vocês, observando os animais, que quando há alguma coisa ruim para acontecer, os animais, eles migram, eles saem daquele local, você percebe revoadas, você percebe migrações terrestres de mamíferos, de outros animais, por conta de algum evento que chama a atenção deles. Eles têm essa percepção. A notícia interessante é que nós também temos essa percepção. A diferença é que justamente nós temos uma coisa que eles não têm, que seria a capacidade de raciocinar, e nós muitas vezes ignoramos essa intuição, que aparece como intuição, mas nada mais é do que um aspecto do funcionamento da nossa glândula pineal, que comunica o nosso cérebro primitivo, que alguns autores chamam de reptiliano, e fazem com que a gente acabe dando início a um comportamento, como a gente apelidou aqui, de modo sobrevivência. Essa violência gratuita que a gente tem assistido aí em todos os cantos do planeta, e também e principalmente aqui no Brasil, ela pode ser uma representação comportamental dos efeitos desse cérebro primitivo, nos avisando e nos colocando no estado de sobrevivência. O que significaria dizer que, por conta da nossa má interpretação desses impulsos, a gente parte para cima do outro como se realmente fosse o outro culpado ou o outro que oferecesse algum tipo de risco à nossa sobrevivência, quando na realidade o risco iminente está no ambiente e não nas pessoas. Eu espero que vocês tenham entendido. Caso não, está aqui o nosso WhatsApp de novo. Bia não vai esquecer de colocar os nossos e-mails aqui, tá? Para vocês acessarem e tirarem suas dúvidas. Portanto, eu reforço para finalizar esse boletim que vocês realmente saiam às ruas, se for o caso, protegidos do sol, sabe, com protetor solar. Por falar nisso, a Renata, né, para o pessoal não confundir, a Renata está pesquisando e testando 3 receitas de protetor solar natural, e se elas realmente se mostrarem eficientes, a gente vai publicar, vai postar para vocês aqui de algum jeito. Tá? Talvez a própria Renata venha para explicar como é feita essa receita, para que vocês realmente não precisem gastar mundos e fundos com protetor solar, mas que saiam à rua sempre bem protegidos, tá certo? Tomar cuidado com os nossos velhinhos, a pele deles é muito mais sensível, aqueles que têm diabetes também ficam mais sensíveis a esse tipo de coisa. Muito, muito, muito cuidado. E vamos ficar de olho no sol, tá certo? Infelizmente, nessa época, nessa fase em que nós estamos, a coisa realmente pode ficar muito feia para o nosso lado. E só para o nosso lado. Porque observe o resto do mapa. Você tem outras colorações aqui, e na medida que se aproxima do vermelho, os tons que vão chegando perto do vermelho indicam um aumento da magnetosfera. E aqui, a pior parte dela. Tá bom? Segunda parte. Segunda parte porque segunda-feira passada nós postamos um programa que versava sobre a anomalia magnética do Atlântico Sul e sua progressão para cima do continente sul-americano. Fizemos uma série de considerações a respeito disso. Nós tivemos a participação intensa de vocês, que nos escreveram através do WhatsApp, se inscreveram no canal, fizeram uma série de perguntas, e por conta disso nós estamos aqui novamente para trazer um informe importante ligado à sua saúde e também relacionado a essa evolução da questão do campo magnético terrestre, justamente na faixa da América do Sul. Bom, como nós falamos no programa passado, a América do Sul está infelizmente sob uma mancha
que se caracteriza pela deficiência na geração do campo magnético terrestre, ou seja, é a parte mais fraca do campo magnético terrestre. E, portanto, nós estamos na berlinda, né, na mira do Sol, por conta das próximas semanas, dentro das quais existe uma forte possibilidade de atividade solar que talvez possa trazer algum tipo de risco e problema aqui para o nosso continente. Mas não é só isso. Na realidade, em função da interação que nós tivemos ao longo desses 2 últimos dias, foi possível perceber que muitos de vocês trouxeram para nós a preocupação com sintomas físicos, como, por exemplo, cansaço, dores no corpo, nervosismo, insônia, rigidez na nuca e nos ombros, depressão, problemas circulatórios, enxaquecas, entre outros sintomas que caracterizam, na nossa opinião, uma síndrome muito conhecida desde a década de 70, chamada Síndrome da Escassez Magnética. Foi descoberta por médicos japoneses que associaram imediatamente a entrada nos hospitais de pessoas com esse tipo de sintoma, mas em função da diminuição do campo magnético terrestre. É bem verdade que o campo sempre variou, nunca dessa forma como nós estamos vendo hoje, que é uma situação bem atípica, em função da inversão total dos polos. É uma parte do processo já em andamento. Mas naquela época, na década de 70, já havia uma preocupação da ciência em medir o campo constantemente, o campo magnético terrestre. E quando o campo caía, quando a potência do campo diminuía, as pessoas davam entrada nos hospitais com esse tipo de sintoma. Bom, como eu estava dizendo para vocês, na medida em que esses 2 dias se passaram, né, essas últimas 48 horas, muitos de vocês manifestaram esse tipo de sintoma, dizendo que não entendiam por que estavam sentindo isso. Então agora, para poder atender a todo esse pessoal que se manifestou em relação a isso, está aí a explicação. Chama-se Síndrome da Escassez Magnética. É justamente em função da diminuição do campo magnético no nosso continente. Exatamente por conta do que eu falei no programa passado. Bom, então aí os sintomas. Agora, como é que a gente trata isso? De uma forma relativamente fácil. A gente vai explicar aqui para vocês agora. Todas as vezes que você se sentir com algum desses sintomas, ou com todos eles, que é bem comum também, principalmente a parte de quando enrijece a nuca e os ombros, dores de cabeça também formam um conjunto, dores nas costas, igualmente tem a ver com essa questão, mas principalmente enfraquecimento, sensação de fraqueza, isso você combate fazendo exatamente o seguinte: caminhe descalço. Mas faço aqui um destaque. Se você mora em apartamento, não adianta muito caminhar descalço, porque você tá pisando literalmente no concreto, ainda que o prédio esteja aterrado, esteja encaixado no solo, você não tem a mesma absorção dessa energia eletromagnética vinda do centro da Terra, como seria se você pudesse caminhar pisando na grama, pisando na terra realmente. Quem mora no litoral pode e deve caminhar na praia, porque isso ajuda muito. Não só há um descarregamento da eletricidade estática que está por todo e sobre o seu corpo, por conta da convivência com aparelhos eletroeletrônicos, mas também facilita a entrada de energia, da energia eletromagnética terrestre, através dos seus pés. É por isso que nós temos 2 polos, né, de contato com o chão. Isso é muito importante. Muita gente perguntou também, mas como isso funciona? Por que o geomagnetismo terrestre tem tanta influência sobre o meu organismo? Por uma questão extremamente simples. Tudo que você conhece, inclusive o nosso corpo, é dotado de campos magnéticos. Nós temos trilhões de campos eletromagnéticos. São pequenininhos, é verdade, mas eles, quando nós surgimos nesse planeta, eles interagiam muito mais, de forma muito mais forte, com o campo geomagnético da Terra. E quando os campos entram em contato, gera-se um efeito chamado ressonância. Os campos se somam e, portanto, forma-se como se fosse um campo só. Por isso que os antigos tinham mais saúde até do que nós agora, nesse período mais moderno, cheio de tecnologia, ainda que a medicina tenha avançado, mas percebam, a medicina avançou para consertar coisas que no passado até não tínhamos. Os nossos, posso até falar bisavós,
os nossos bisavós não sofriam de doenças como nós sofremos hoje. Era uma coisa aqui, uma coisa ali, mais esporádica, sim, doenças mais sérias e aí levavam a óbito as pessoas, mas não tinha essa diversidade de doenças que nós conhecemos hoje. Então eu digo para vocês que essa variedade de doenças que nós conhecemos hoje, elas vieram justamente por conta e na medida em que nós fomos perdendo esse contato com o campo eletromagnético do nosso mundo, a nossa magnetosfera. E eu digo para vocês que principalmente nós aqui na América do Sul fomos prejudicados em relação a isso. Na medida que a anomalia foi sendo transferida também para o nosso continente, ou seja, na medida que o nosso campo magnético aqui na América do Sul foi diminuindo, mais pessoas tiveram esse tipo de sintoma. Mais pessoas tiveram essa sensação de enfraquecimento, de cansaço sistemático. E muita gente se sentiu impotente diante dos desafios da vida. Então isso é muito importante de se observar. Vale a pena repensar o que vocês têm sentido em termos de sintomas físicos, porque muitas vezes é só isso. É só uma síndrome da escassez magnética. Eu falei de caminhar como forma de resolver isso, tocar o pé no chão, realmente quando for solo, areia, grama com terra, esse tipo de coisa. Mas eu olhei para vocês também que uma outra providência que pode ajudar bastante é vocês, toda noite, por exemplo, fazer o que as nossas avós recomendavam, o tal do escaldapé, que não é nada mais nada menos do que pegar uma baciazinha com um pouquinho de água morna, dissolver lá, misturar um pouco de sal de cozinha, tá? E colocar os pés lá dentro. Com isso você vai fazer com que toda a eletricidade estática ao redor do seu corpo, atraído pelos outros campos magnéticos do nosso organismo, sejam descarregadas. Eu garanto a você que se você fizer isso, você vai ter uma noite de sono excepcional, muito boa. Se você tomar então essas duas providências, caminhar e fazer o escaldapé, a sua saúde e esses sintomas tendem a desaparecer, tá certo? Se você mora no Brasil, se você mora em algum país aqui da América do Sul, se você sente esse tipo de sintoma, pode ter certeza que você está sendo vítima da síndrome da escassez magnética. Agora, se você mora na cidade e você tem esses sintomas também, você não é só vítima da síndrome da escassez magnética, como você pode estar sendo vítima também de uma outra síndrome, chamada síndrome da interferência magnética, que significa dizer o seguinte: se já não bastasse o fato de você viver num país ou no continente onde o geomagnetismo é mais fraco e, portanto, prejudica ou não ajuda na tua saúde, você também, que mora na cidade, você também vive cercado de aparelhos eletrônicos, luzes, telas, computadores, celulares e tudo mais. E esses campos magnéticos gerados por esses aparelhos interferem na absorção do campo geomagnético da Terra. Então, além de você viver num campo fraco, você vive também cercado de aparelhos que prejudicam ou praticamente impedem que você consiga absorver organicamente esse campo magnético que é gerado pelo planeta. Então, essa síndrome foi identificada há pouco tempo, inclusive é tema de um trabalho que nós fizemos e provavelmente mês que vem está publicado e vocês vão perceber como é sério essa questão. Existem estudos que indicam de uma forma muito séria o aumento de câncer entre os moradores nos arredores da Avenida Paulista, aqui em São Paulo. Por quê? Por causa da quantidade de antenas transmitindo e recebendo dados, imagens, som e etc. Então essa coisa da propagação de onda eletromagnética é uma coisa muito séria. Por isso que a gente sempre precisa estar em contato com a Terra, para que realmente o geomagnetismo terrestre ressoe com o nosso organismo e nos fortaleça, para que a gente não seja realmente atingido por esse tipo de doenças ou de síndromes. Tá certo? Eu espero ter podido ajudar vocês com essas informações e eu aproveito para comentar aqui o mais rápido possível, acredito que ainda essa semana, a Renata volta no meu lugar aqui para fazer o boletim e vai colocar para vocês, vai ensinar vocês a fazerem um protetor solar caseiro extremamente barato e extremamente eficaz. Para vocês terem uma ideia, nós colocamos o produto para ser testado com os nossos carteiros aqui das agências de correio próximos
próximas aonde nós moramos aqui, tá certo? E o pessoal testou, adorou, falou que é bom de passar, que protege mesmo, mas a Renata depois conta tudo isso aí para vocês, tá bom? Um ótimo dia para vocês e, por favor, tá aqui o nosso WhatsApp, tá aqui os nossos e-mails, o nosso e-mail. Façam contato, coloquem suas dúvidas, críticas, sugestões, enfim, tudo que vocês acharem. Tá joia? Forte abraço para vocês e até a próxima.